Ah, gente, hoje nós temos o prazer, a alegria de receber aqui no estúdio a psicanalista e terapeuta familiar Sinara Cordeiro. Ela está lançando seu livro, Se Eu Te Contar, Acredite, está aqui na minha mão, que conta a história de uma criança que foi abusada sexualmente pelo próprio tio e tentou de várias formas pedir ajuda. Bom dia, querida. Bem-vinda, viu, mais uma vez aqui conosco. Muito feliz por estar aqui. Bom dia a todos. Sinara, esse título, né? Se Eu Te Contar, Acredite. Eu estou mostrando ele aqui na tela. Conta para mim mais sobre o processo de produção desse livro. Olha, o livro ele é todo baseado em fatos reais, né? E a questão do título, Se Eu Te Contar, Acredite, existe uma dificuldade muito grande das pessoas acreditarem quando a criança conta sobre uma situação de abuso, algo que está acontecendo, não somente dentro de um abuso sexual, em tudo. Esses casos você atendeu em consultório? Sim, né, sim. E teve casos também com pessoas próximas. Com pessoas próximas. Isso. Quando você fala assim, se eu te contar, acredito, o livro ele serve de exemplo para outras famílias que estão passando pelo mesmo drama. Seria um alerta? Sim, um alerta. O que é o acreditar na criança, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas será que é uma fantasia? Será que é uma mentira? Então nós precisamos entender o que é uma fantasia e o que é uma mentira. Será que uma criança vai relatar com uma dimensão, né, tão forte? E muitas vezes existe até uma dificuldade da mesma entender que ela está sofrendo o abuso. Sinara, a criança, ela nem sempre consegue expressar de forma clara. Como que ela pede ajuda? Olha, a mudança do comportamento é um primeiro sinal. Às vezes uma criança muito comunicativa, brinca, aí já tem uma mudança no comportamento. Fica mais tímida, mais retraída. Isso, agressiva também, muitas vezes. Não quer ficar na companhia dessa pessoa. Então fica assim aquela situação onde os pais, né, os responsáveis, precisam entender o que está acontecendo, por que ela mudou, por que ela não quer mais ir a tal evento, né? Às vezes faz uma escolinha de futebol, um balé, não quero mais, não gosto. Então é conversar mesmo com a criança. A maior parte dos abusos acontece no meio ou na própria família. Eu estava lendo outro dia, esses espaços de professor, de academia, de escola, escolinha, é um espaço para o pedófilo se infiltrar? Olha, grandes casos do abuso acontecem no seio familiar. É onde tem ali uma vulnerabilidade da criança, né? As pessoas muito próximas. Tanto que a capa do livro eu quis colocar, né, de uma forma assim, que os pais falam, é o monstro quem faz isso. Só que o monstro que a criança enxerga e o monstro verdadeiro, aquele monstro que é acima de qualquer suspeita, né? É uma pessoa legal, amiga, que conversa com todo mundo. Então fica até difícil para a criança separar o que é esse monstro. Por que essa pessoa está fazendo isso? Se todo mundo gosta. E escuta, né? A criança escuta, a pessoa é tão legal, mas aí quem está sofrendo pensa, não é não? Mas como que ela vai falar? Como que ela vai externar essa angústia? Como que faz, Sinara? A criança, ela dá sinais, às vezes sinais sutis. Quando a criança realmente ela é muito tímida mesmo, como que os pais têm que ficar atentos para perceber isso? Porque às vezes, quando descobre, fala, nossa, podia ter percebido isso, não percebi. Olha, cabe muito. Desde sempre, falo que desde bebezinho, já construí esse diálogo, nessa confiança. Filho, qualquer coisa que acontecer, conta para a mamãe, conta para o papai, que nós vamos te ajudar. Tem a questão da ameaça, tem a questão, às vezes, alguma coisa na escola, coisas, né, que acontecem. E a criança precisa sentir segurança dentro do próprio lar. Porque às vezes fica até uma situação muito oposta, né? Porque às vezes dentro da própria casa
vêm esses abusos. Então, muitas crianças contam na escola. Aí a escola toma algumas providências, né, chama alguém, realiza ali uma denúncia, mas cabe, assim, ter um diálogo, permitir que a criança fale. Capítulo 5, ele está escrito assim, o título dele, Gritos de Socorro em um Silêncio. Quais são as consequências na vida de uma criança que está vivendo, né, eu vou mostrar o capítulo aqui. Que está vivendo isso, as consequências? Olha, são diversas. Uma delas, a questão da autoestima. Uma dificuldade de confiar, né, numa figura ali de autoridade. Um sentimento de culpa, porque ela entende que ela também proporcionou, né, essa situação. Uma rejeição com o próprio corpo. De achar Esse que o corpo sentimento de culpa, ele é um fator residente em todos eles? Todos eles se sentem culpados? Sim. Todos os que foram abusados? Sim. Em algum momento fala, mas eu poderia ter evitado, era só não ter ido. Ou então acha que deixou, que permitiu. Só que é um tratamento, né, terapêutico a longo prazo. Precisa de ter alguém que escute, permitir que essa pessoa que foi vítima fale mais dessas angústias, desse medo, desse sentimento de culpa, porque ele é muito intenso e confuso também. Normalmente, eu estou aqui no capítulo do Tia Alonso, estou lendo aqui que tem balas e doces envolvidos. Normalmente, esse abusador, ele usa desses artifícios também para atrair as crianças com balas, com doce, com jogos. Sim, é um atrativo, né? Eu tenho um joguinho aqui. Que não chega de uma vez, né? Tem um joguinho aqui, eu tenho alguma coisa aqui. Então começa de uma forma muito sutil, né? Muito assim, despretensiosa. E aí vai se agravando, a criança não tem um discernimento, né? Uma habilidade de identificar o perigo. Ela acredita também naquele adulto. Exatamente. E aí, Sinara, então vamos voltar para os pais, que também acreditam nesse adulto simpático, amoroso, carinhoso, que está tratando o filho da gente com tanto carinho, dando doce. Até que ponto, uma linha muito tênue para dividir, até que ponto aquela pessoa está usando daquilo para esperar o momento de abuso, ou realmente sem interesse nenhum, está trazendo doce por amor às crianças mesmo? Olha, identificar um abusador, né, um pedófilo, enfim, é muito difícil. Mas em família, né? É muito difícil. Mas cabe também, mais do que acreditar, a família tomar uma iniciativa. Qual? Proteger a criança, proteger esse adolescente. Porque é um pedido de socorro. E quanto mais cedo conseguir, né, descobrir uma situação como essa, melhor para a criança. Porque é um tormento, é uma situação assim, onde elas vivem numa situação de muita angústia, com medo também dos pais tomar algum tipo de atitude. E é importante também os pais tomarem cuidado com o que fala. Porque às vezes as crianças escutam, se acontecer aqui com você, eu mato, eu faço isso. Verdade. A criança não vai falar. Não, e é assim... quando eu educava as meninas, eu tive muita ajuda, e as pessoas falavam, não fala o que você não vai fazer. Isso. Eu vou te matar, eu vou torcer o seu pescoço, você não vai torcer o pescoço, não fala que vai torcer o pescoço, você não vai torcer o pescoço. Porque a criança entende que vai torcer, entende que vai matar, e quer proteger o pai e a mãe. Ela entende literalmente. Quando eu vou entrar na água, isso no mar aconteceu, eu vou entrar na água, eu não tiro os olhos dele, não. Eu não vou tirar meu olho. Exato. Exatamente. Eles acreditam nessas palavras e no intuito de proteger os pais, eles decidem, eu não vou contar, eu não vou falar, eu não vou causar isso aos meus pais. Deixa que eu me resolvo. É um pensamento de super proteção aí a esses pais, também cabe essa observação. Verdade. Aqui você conta o flagra, né? Parece que o tio foi pego no flagra sem roupa com o sobrinho. E
pequenininho, e aí eu não conto, mas é que falar completar os 13 anos, João percebe que existe uma sombra dentro dele. Quando entra na adolescência, aquela criança que foi abusada, aquilo volta à tona? Volta, porque é um misto de sentimentos. Já tem a situação, né, os hormônios natural ali dessa fase, e tem uma parte de uma infância que foi quebrada, que foi invadida. E aí é muita coisa para elaborar sozinho. Né? Então é uma sombra, uma lembrança. Vai aprender a conviver? Sim, mas é uma marca. Essa marca é pro resto da vida? Sim. Como tratar? Né? Porque vai ficar essa cicatriz. Eu lembro, mas não dói mais. Como tratar essa dor? Para tirar essa dor, para que aquele adolescente tenha uma vida normal e leve para o seu casamento, né? Porque isso tudo entra o processo sexual também é envolvido nisso, né? Sim, sim. É importante ser acompanhado por um profissional, né? Por um terapeuta, e não ter aquela pressa, né? Quando é que isso vai acabar? Porque é um processo gradativo. A ajuda da família, daquelas pessoas responsáveis também é importante, porque acaba que quem não viveu fala, não, foi tanto tempo, já passou, ele já esqueceu, ninguém mais toca nesse assunto. E quem vivenciou, né, quem viveu isso na pele, não. Então é importante ter esse acompanhamento, a família também ser acompanhada para não banalizar essa situação. Porque às vezes... E falar isso da família, porque normalmente uma mãe que nunca viveu isso, um pai, nem sabe como lidar com essa situação. Então precisa de ter um acompanhamento familiar, sim, né, Sinara? sim. Aquilo que esse trabalho que você faz. Sim, os pais precisam ser acompanhados. Né, para entender também os próprios medos, né, porque pode criar ali uma situação onde eu não consigo mais nem deixar sair, né, a culpa é minha de não ter visto. A culpa é minha de não fiscalizei, não acompanhei, porque a mãe já nasce com a culpa, né? Sim. Quando nasce um filho, nasce a mãe culpada. Exatamente. Então, se ele não come, a culpa é da mãe. Se ele vai mal na escola, a culpa é da mãe. Se ele faz trem errado, a culpa é da mãe. E é sempre assim, a gente já está culpado e está tudo ok. Mas essa mãe precisa de acompanhamento para poder lidar com essa situação e conseguir passar junto com a criança, né? Exato. Falar, você não está sozinha, a dor é nossa. Exato. Até mesmo quando a criança ou adolescente, às vezes, sente a vontade de falar. Então, nós precisamos silenciar, né, essa vossa vontade. Esquece. Não, deixa a criança falar, o adolescente falar e escute. Às vezes é só uma dor ali que ela quer externar naquele momento. E é importante ter alguém que escute. Uma escuta ativa, sem nenhuma intervenção. De falar, não, lembro disso, mas não, vamos esquecer. Não vai esquecer. E não tem essa... Quando você fala isso, esquece. Você não está colocando empatia. Você não está exercendo essa empatia. Então é escutar. Ah, mas eu não vou poder falar nada? Tenha sabedoria. É hora de falar. Tem a hora de falar, Exatamente. né? A hora de ouvir. A gente faz tanto curso de oratória, eu falo muito aqui, a gente tem que fazer escutatória. Sim, né? sim. Para escutar. Vamos lá, Sinara. Aonde que eu adquiro este livro? Olha, vocês podem estar adquirindo comigo mesma, né? Entrando em contato através das redes sociais, no Instagram, que é o orientar_sinara.oficial. E eu vou converso, né? Eu envio para todo o Brasil. E, enfim, se eu te contar, acredite, porque é uma forma de mostrar, né, o lado tão silencioso de algo tão sério que acontece todos os dias. Nossa, mãe do céu, o coração da gente até dói. Gente, está aqui na tela o Instagram, @orientar_sinara.oficial. Só você entrar, mandar um direct para ela, falar quero o livro, é enviado para todo o Brasil. E lá você combina se é Pix, se é depósito, como é que vai ser, né, Sinara? Sim. Sinara, de tudo que a gente falou aqui do livro, tem mais alguma informação que você gostaria de falar, caso a gente não tenha falado? Olha, foi tudo dito com muita clareza. É importante esse acompanhamento dos pais, dos avós, dos responsáveis aí por essa criança. Entender o que de fato é esse acreditar. Entender as fases da criança para saber, né, até o que difere uma mentira de uma fantasia. Disso, né? Então é muito importante conhecer o seu filho, criar um diálogo de confiança.
Sinara, pra gente terminar, tem um capítulo que chama Tudo Perdido. Quando eu vejo essa frase aqui, tudo perdido, é tudo perdido, assim, desanimado, triste, vai tudo por água abaixo, a gente precisa recomeçar. Sim, e nesse ponto aí desse capítulo, é aquela falta de esperança, né? Porque é onde ele tentou falar de todas as formas. E ninguém ouviu. E ninguém ouviu. Então dá aquele sentimento, tudo perdido, eu sozinho mesmo. Ah, que dó. Mas, né, como nós cremos também, né, em Deus, sempre há uma esperança, o recomeçar é todos os dias. E Deus dá força, né? Deus nos dá força para enfrentar, junto com a pessoa que viveu. Dá força também às vítimas, e é um recomeçar. Todos os dias é um recomeço. E é importante, né, entender esse recomeço. Uhum. Maravilhoso, Sinara. Gente, todo dia é um recomeço, todo dia. Não para no hoje, não. Se hoje não foi bom, lembrar que hoje só vai até meia-noite, à noite, até meia-noite. 00:01, o dia começa a nascer. E que a gente tenha essa esperança. E se eu te contar, acredite nas crianças. As crianças dão sinais, as crianças gritam no silêncio delas. Então, esteja atento, olhe nos olhos, converse. E o mais importante que a Sinara falou, escute. Deixa a criança falar, deixa a criança se manifestar, escute tudo que ela tem para contar, independente de quantas vezes, né, Sinara, tem para falar. E deixa eu repetir. Lembrando, você pode adquirir o livro no Instagram da Sinara, @orientar_sinara.oficial. Você pode adquirir seu livro lá e presta bastante atenção, né, gente? Porque um problema de um na família é problema de todo mundo. Ah, Sinara, muito obrigada. Parabéns pela gravidez. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém. Que Malu venha com muita saúde, trazendo luz para sua casa, viu? Amém. Muito obrigada. Obrigada a todos também pela receptividade e carinho.